Há alguns meses, um youtuber relatou uma interação na qual, ao tentar evangelizar um japonês, ouviu como resposta que os japoneses não precisariam do cristianismo para saber o que é certo ou errado. Segundo esse interlocutor, os japoneses não necessitam de uma divindade nem do medo do inferno para agir moralmente, enquanto os cristãos só fariam o bem por temor à punição após a morte. Como reforço do argumento, citou-se o fato de o Brasil, um país majoritariamente cristão, ser extremamente violento. Optei por refletir sobre essa fala com calma, longe do calor emocional típico de debates passionais, porque, apesar de soar sofisticada à primeira vista, ela se sustenta sobre uma falsa oposição, a ideia de que, na ausência de Deus, restaria apenas uma consciência individual livre, autônoma e espontaneamente moral. Essa oposição simplesmente não existe na prática social. Todo ser humano, em qualquer sociedade, está submetido a um ente moralizante externo. Se esse ente não for uma divindade, ele será a própria sociedade, por meio de costumes, tradições, normas, leis e, sobretudo, punições. Essas punições podem assumir formas institucionais, multas, prisões, ou sociais, exclusão, humilhação pública, bullying, perda de reputação. O mecanismo é sempre o mesmo. Um código moral é definido fora do indivíduo, transmitido a ele e reforçado por sanções em caso de desvio. Nesse sentido, no Japão, o papel moral que o cristianismo exerce no Ocidente é desempenhado por outros meios. O comportamento considerado correto não é regulado pelo medo de uma punição transcendente após a morte, mas pelo temor constante de envergonhar o grupo, perder prestígio ou ser socialmente excluído. Assim, o inferno não desaparece, ele apenas muda de lugar. O ente moralizante também não desaparece, muda apenas de nome. Se os cristãos são acusados de fazer o bem por medo do inferno, por que não admitir que os japoneses também façam o bem por medo de um inferno social? Em ambos os casos, o comportamento moral é condicionado por forças externas ao indivíduo. A diferença não está na existência do controle moral, mas na forma como ele se apresenta. Curiosamente, assim como muitos criticam o proselitismo religioso cristão, como se não houvesse virtude fora de seu código moral, também existe um proselitismo cultural japonês, visível tanto em discursos contemporâneos de hostilidade a estrangeiros, como no crescimento de movimentos nacionalistas recentes, quanto em episódios históricos de imperialismo e atrocidades cometidas em nome de uma suposta superioridade cultural. Se é legítimo afirmar que uma religião não deve impor seu código moral a quem não a professa, o mesmo deveria valer para qualquer cultura ou nação. Outro ponto frequentemente ignorado é que o atual código de conduta social japonês não surgiu espontaneamente nem é desprovido de elementos religiosos. Pelo contrário, ele foi profundamente moldado por tradições religiosas como o budismo, o confucionismo e o shintoísmo. Mais ainda, no final do século XIX, durante a era Meiji, surgiu o chamado shintoísmo de Estado, uma construção deliberada promovida por líderes modernizantes com o objetivo de criar uma ideologia nacionalista capaz de unificar o povo japonês em torno de símbolos comuns. Esse sistema exerceu papel central na organização social do Japão até o fim da Segunda Guerra Mundial. Percebe-se aqui a presença dos mesmos elementos religiosos e ideológicos que muitos criticam no cristianismo quando associado ao Estado. Afirmar, portanto, que o código moral japonês é totalmente isento de religião é uma clara desonestidade intelectual. A diferença está menos na substância e mais na nomenclatura. Da mesma forma que o fanatismo religioso prejudica o próprio cristianismo, afastando pessoas por meio de hipocrisia, julgamentos e generalizações, o fanatismo pelo Japão também é nocivo à cultura japonesa. Discursos de excepcionalismo e generalizações negativas sobre estrangeiros produzem exatamente o mesmo efeito, rejeição e afastamento. Não há sociedade sem coerção moral. Quando Deus deixa de ocupar esse lugar, a sociedade o assume. O medo moral permanece, muda apenas de quem se tem medo. Seja pela mão de uma divindade, seja pela mão da coletividade, a consciência humana raramente é plenamente livre ou espontânea. Alguns ainda argumentam que, ao menos, a moral japonesa produziu uma sociedade organizada e economicamente próspera, o que tornaria desnecessário qualquer código religioso. No entanto, esse argumento só se sustentaria se fosse verdade que a moral japonesa sempre foi desprovida de elementos religiosos.
o cristianismo não tivesse contribuído positivamente para a humanidade. O Japão fosse próspero desde sempre. O Japão não tivesse cometido atrocidades no passado. Não existissem sociedades de base cristã prósperas e organizadas. Nenhuma dessas afirmações é verdadeira. O Japão tornou-se economicamente próspero há poucas décadas, após se abrir ao mundo, teve um passado imperialista marcado por violência, construiu sua identidade nacional por meio de uma religião de Estado, e o Ocidente, fortemente influenciado pelo cristianismo, também produziu sociedades estáveis e prósperas. Logo, nenhum sistema moral é neutro. Toda sociedade envolve coerção moral. A ausência de religião explícita não significa ausência de controle moral. Julgar religiões ignorando a história é desonestidade intelectual. Por fim, comparar a moralidade japonesa com a brasileira como se o Brasil fosse um exemplo de cristianismo vivido é igualmente falacioso. O Brasil é, no máximo, um país culturalmente cristão, muitas vezes apenas da boca para fora, marcado por ódio, desigualdade e indiferença aos mais vulneráveis. Isso não invalida o cristianismo, evidencia sua não vivência. Essa crítica não é dirigida ao povo japonês enquanto indivíduos, mas aos mecanismos históricos e institucionais de construção moral, como existem em qualquer sociedade. Cabe aqui a conhecida frase atribuída a Mahatma Gandhi: "Gosto de Cristo, mas não gosto dos cristãos, porque os cristãos são tão diferentes de Cristo." O mesmo pode ser dito do excepcionalismo japonês. Quando acompanhado de fanatismo e generalizações, ele afasta as pessoas do Japão exatamente como o fanatismo religioso afasta muitos do cristianismo.